No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre pecados relacionados à nossa fala. E para isso, a gente vai ver como nós podemos controlar a nossa língua. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. Esse é um canal cristão que tem o propósito de estar equipando mulheres na palavra para que juntas possamos estar crescendo na semelhança do Senhor Jesus. E se esse é o seu desejo, já se inscreve no canal porque você vai ver mais vídeos como esse e para você também fazer parte dessa comunidade aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 9º mandamento, que é não trarás falso testemunho contra o teu próximo. E a gente vai fazer isso com base no livro A Mulher Piedosa e a Quebra do 9º Mandamento, da Simone Quaresma. E esse livro é uma leitura obrigatória para todas as mulheres, porque muitas vezes a gente fala coisas e às vezes a gente se pergunta se aquilo foi fofoca ou não. Então esse livro vai trazer vários conceitos, mostrando pra gente como que nós podemos ter uma vida de maior santidade, como que nós podemos honrar a Deus com as nossas palavras. Então eu recomendo muito que você leia esse livro, o link para você adquirir vai estar aqui na descrição. E já no começo a Simone mostra que como tudo que nós falamos tem uma intenção e uma motivação por trás. E olha só também o que o Senhor Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, no finalzinho. Ele diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. E é justamente isso, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas mostram o que está no íntimo do nosso coração, o que passa tanto nos nossos pensamentos, quanto aquilo que nos motiva. Então, por isso que a gente precisa ter certeza de estar tendo as nossas palavras de acordo com a palavra de Deus. E se você lembrar, em Êxodo 20, o Senhor Deus deu alguns mandamentos para o seu povo. E hoje nós, como povo de Deus, também devemos analisar esses mandamentos, porque eles também se aplicam à nossa vida hoje. Então, olha só o que diz o 9º mandamento. Isso está em Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você já parou para pensar no que isso significa? Eu não sei você, mas por muito tempo eu achava que isso era simplesmente não mentir. Mas a questão é que esse mandamento tem outras proibições além de mentira. E é por isso que a gente vai explorar um pouquinho sobre o que a Simone mostra nesse livro, falando sobre a questão de como que nós podemos cuidar das nossas palavras para não trazer falso testemunho. Então, não dizer falso testemunho traz a obrigação de preservarmos e promovermos a reputação de nossos irmãos e irmãs. E antes da gente chegar nesse ponto específico, vamos ver o que o Senhor Jesus disse em João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, uma vez que nós amamos os nossos irmãos e irmãs, nós temos o chamado de estar promovendo também o caráter deles. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não criar boatos que não sejam verdades e até aqueles boatos que vêm de maus entendidos. E a gente tem que tomar muito cuidado porque isso fere a reputação de nossos irmãos. E também temos cuidado para não estarmos espalhando e divulgando boatos que podem nem ser verdade. E mesmo que a pessoa tenha feito algo que possa ferir a própria reputação, nós não devemos de maneira nenhuma estar espalhando boatos, ainda mais quando nós temos a intenção de prejudicar essa pessoa. Segundo, não dizer falso testemunho traz a obrigação de defendermos a inocência de nossos irmãos. Então, como a Simone coloca no livro, se nós estamos numa rodinha de pessoas que estão falando sobre o caráter e a moral de outra pessoa que não está presente na conversa, se nós estamos simplesmente ouvindo, nós estamos colaborando com aquele pecado. Então, nesses momentos, nós temos o dever de ou sair da conversa ou simplesmente dizer a nossos irmãos e irmãs para não conversar sobre aquilo. E às vezes a gente pode fazer isso de uma forma super natural, tentando desconversar, trazer outro assunto, porque nós devemos defender a inocência de nossos irmãos. E um problema é que é muito fácil para nós, às vezes, simplesmente supormos o pior sobre a nossa família da fé. Mas a questão é que o amor cristão que é descrito em 1 Coríntios 13 é aquele amor que não é presunçoso, ou seja, nós temos o dever de não esperar o pior de nossos irmãos. Mesmo que às vezes a atitude deles tenha 1000 razões para a gente achar que o que eles fizeram tinha intenção má, nós devemos sempre esperar o melhor, porque esse é nosso dever como cristãos. E eu gostei como que ela coloca no livro uma citação que mostra que quando a gente fica imaginando o pior sobre nossos irmãos, isso é o mesmo que mentir, porque na nossa cabeça a gente já vai ter a situação toda pronta, mas muitas vezes ela não tem nada a ver com a realidade. Então é por isso que a gente precisa ter muito cuidado para não estar caindo nesse tipo de pecado. E o que acontece muitas vezes é que a gente pensa: ah, aquela pessoa me olhou torto. Nós devemos esperar o melhor. Aquela pessoa nunca fala comigo. Nós devemos esperar o melhor. Aquela pessoa convidou todo mundo da igreja, menos eu. Devemos esperar o melhor. Sim, é muito difícil, mas esse é o nosso dever como cristã.
Terceiro ponto. Não trazer falso testemunho nos chama a falar a verdade quando é oportuno. Existem algumas conversas que às vezes a gente faz comentários extremamente desnecessários. E geralmente esses comentários fazem as pessoas arregalarem os olhos e dizerem: "Ah, é mesmo? Eu não sabia." E mesmo que muitas vezes esses comentários sejam verdadeiros, será que convinha falar sobre eles naquela hora, para aquelas pessoas, naquele momento? Eu gostei bastante como que no livro a Simone coloca algumas perguntas pra gente sempre estar refletindo nesses momentos que a gente não sabe se é oportuno dizer alguma verdade ou não. E elas são mais ou menos assim: você está envolvida no assunto? O pecado que essa pessoa cometeu foi contra você? Você tem algum tipo de autoridade sobre essa pessoa? Se a resposta para essas perguntas for não, então não convém a você ficar espalhando esse fato. E quarto ponto. Não dizer falso testemunho faz com que nós tenhamos a obrigação de ter a mesma medida para nós e para outras pessoas. Olha só o que Tiago 4, versículo 11 e 12 diz. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quantas vezes nós simplesmente começamos a julgar outras pessoas sem olhar para a nossa vida? Eu achei muito interessante alguns exemplos que a Simone coloca. Quando eu chego atrasada na igreja, é porque eu tive imprevisto. Mas se a minha irmã chega atrasada na igreja, é porque ela é desorganizada. Se eu fico endividada, é porque, afinal de contas, o país está em crise. Mas se é a minha irmã, é porque ela não sabe se controlar. Se eu fico irritada, é porque a fase da vida estava difícil. Mas se é a minha irmã, é porque ela não tem domínio próprio. Como cristãs, nós devemos fazer exatamente o oposto. Nós devemos ser muito rigorosas para corrigir o nosso próprio pecado e devemos esperar o melhor de nossos irmãos e irmãs. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer vista grossa em relação ao pecado de outras irmãs. Mas em situações não pecaminosas, nós não devemos nem julgar essas irmãs. Mas quando essa ação pode ou não ser pecaminosa, nós podemos chegar com toda a liberdade a essa pessoa, expressar nossas preocupações e, em amor, trazer uma exortação. Não simplesmente julgue a sua irmã de longe. Se você realmente precisa falar com ela, vá a ela e fale somente com ela sobre o assunto. Então, agora que a gente já viu esses 4 pontos, vamos falar sobre algo que muitas vezes fica na nossa cabeça. O que eu devo fazer se outras pessoas estão falando mal de mim? Existem 2 situações diferentes que é como a Simone coloca nesse livro. Primeiro é quando as pessoas fazem isso com razão. Por exemplo, imagina que você ficou fofocando de algumas irmãs por muito tempo e agora nenhuma delas fala com você e ficam falando mal de você pelas costas. Nesse caso, sim, elas estão erradas e não deveriam estar falando mal de você pelas costas. Mas também, por outro lado, nós devemos enxergar esse tipo de situação como uma forma de que o Senhor está nos disciplinando e nos ensinando algumas coisas que nós nunca tínhamos prestado atenção antes. Então, nesse momento, ore a Deus, peça sabedoria e busque, de maneira genuína, reconquistar a confiança de suas irmãs. Mas e se às vezes é sem razão? Imagina que criaram um boato e algumas mentiras sobre você e agora muita gente está achando que é verdade. Mas muitas vezes a solução não vai ser simplesmente ficar tentando convencer todo mundo que aquilo não é verdade. Mas a questão é que você pode fazer mais coisas de joelhos do que tentando resolver com outras pessoas. Olha só o exemplo que o Senhor Jesus nos deu em Mateus 26, no versículo 62 e no comecinho do 63. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. O Senhor Jesus foi acusado falsamente várias e várias vezes. Mas como o Senhor Jesus nos mostrou o exemplo, ele simplesmente guardou o silêncio. E muitas vezes nós podemos fazer isso. Simplesmente guardar o silêncio e confiar ao Senhor Deus que a verdade vai ser revelada. E também orar por sabedoria para que, se for da vontade do Senhor e se tiver um momento oportuno, para que nós possamos expor a verdade. E olha só que grande exemplo de oração que Davi nos dá no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, muitas vezes, essa é a oração que nós devemos fazer. Orar a Deus para que Ele cuide dos nossos lábios. Então, como mulheres cristãs, nós temos o dever de estar sempre sendo muito rigorosas com as palavras que nós dizemos, para não pecar contra o Senhor Deus. E se nós pecarmos, nós temos a certeza de que o Senhor Deus ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados. Então, se você quiser saber mais sobre como guardar a sua língua, leia o livro Mulher Piedosa e a Quebra do Nono Mandamento, da Simone Quaresma. E a nossa pergunta do dia vai ser: quais são outras formas de podermos controlar a nossa língua? Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver as respostas de vocês e também outras dicas que vocês tenham. Também lembre-se de orar pela irmã Simone, porque, como algumas de vocês sabem, o livro dela sobre disciplina bíblica foi banido porque fala sobre como que a Bíblia ensina sobre como nós devemos disciplinar os filhos. Então, por causa que essa visão não é muito popular hoje em dia, o livro dela está sendo banido, bem como todos os artigos que ela escreveu sobre isso, palestras e coisas assim. Então, vamos orar para que o Senhor esteja fortalecendo a Simone, especialmente nesse momento que é muito difícil, toda essa pressão, e também para que nós possamos estar mostrando o nosso apoio a ela, sabendo que o que ela defende está completamente de acordo com as Escrituras, e por causa disso, como cristãs, nós devemos estar sempre defendendo aquilo que a Bíblia diz, seja isso popular hoje em dia ou não. E também orando para que a partir de toda essa situação mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e que seja um grande testemunho sobre o Senhor Jesus. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele pega coisas ruins e transforma em boas. Então, nesse momento, nós temos fé de que o Senhor está agindo de forma maravilhosa. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal para você assistir mais vídeos como esse e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na próxima quarta-feira.